Então, muito bom dia a todos que nos ouvem esta manhã uma vez mais e que nos veem e assistem através dos nossos canais digitais. E bem-vindos a esta terceira sessão das Epístolas Pastorais. Na sessão anterior nós abordámos a excelente obra para todo aquele que deseja o episcopado. Também falámos das qualificações e características para pastores, presbíteros e diáconos, a quando da consagração. E abordámos o serviço cristão como base e pilar fundamental para a base do cristianismo, não é? E estes foram temas que encerrámos a sessão anterior. E agora em seguida iríamos abordar alguns conselhos e advertências de Paulo na carta a Timóteo, muito particulares, para os quais eu gostaria de obter a vossa atenção, dado o tema específico que nós vamos abordar agora de seguida. E seriam tais quanto aqueles que iríamos passar a indicar aqui também na tela aqui atrás. Nós iríamos abordar: o obreiro é digno do seu salário? Esta é uma questão que Paulo foca nesta primeira carta a Timóteo. Iríamos tratar também o trato com os presbíteros, com o presbitério ou os anciãos, nomeadamente no que diz respeito à acusação, à repreensão e à restauração dos mesmos, que é um tema sensível, não é? Para o qual eu gostava de ter a vossa atenção. E a relação entre os empregados e patrões, que é uma questão tão própria para os dias de hoje, não é? Quer sejam eles crentes ou não crentes, esta relação que existe entre o servo e o seu patrão, seja ele crente ou não. Isto é algo que toca nos nossos dias, não é? Todos nós trabalhamos, estamos nas empresas, nas organizações, nas escolas, e existe esta relação para gerir no nosso dia-a-dia. E por fim, iríamos ver o que fazer àqueles que não respeitam a sã doutrina de Cristo, não é? E fecharíamos aqui esta terceira sessão na abordagem destes 4 temas. Mas, irmãos, eu como nota prévia diria o seguinte, que Paulo doutrina sobre os presbíteros como líderes das igrejas locais e o cuidado que os crentes devem ter para com eles. Paulo também passa a dar conselhos importantes à igreja cristã sobre o relacionamento entre patrões e servos, crentes ou não crentes, assim como para a igreja em geral. E Paulo era aquilo que se pode dizer um fazedor, um criador, um produtor de líderes. Ele preocupava-se com a formação de uma liderança cristã forte, de elevado valor. Imagine os irmãos, a necessidade dos presbíteros nos primórdios da expansão da igreja no mundo, não é? Quanto à importância da missão dos líderes nas igrejas, Paulo recomenda que os membros tenham a consideração, o respeito por parte da comunidade, dado que estes líderes deixaram tudo para trás, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, para se dedicarem a tempo inteiro, a tempo integral, à obra do Senhor. E não havia a menor ideia de que estrutura ou mecanismos criar naquela altura que garantissem a assistência, irmãos, material ou aquilo a que nós hoje chamamos, nos dias de hoje, de reformas, para apoio social quando as suas missões chegavam ao fim, não é? Hoje, aquele que está empregado e o patrão desconta para o Estado, tem à partida a sua reforma cautelada para quando deixar de trabalhar. Naquela altura isso não existia, não é, irmãos? Tudo era feito exclusivamente pela fé. E Paulo exortou de uma forma direta e muito oportuna, quando lá em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 18, ele termina este versículo dizendo que digno é o obreiro do seu salário. E Paulo seguia o ensino de Jesus aos discípulos enviados como verdadeiros evangelistas aos mais diversos lugares, irmãos. Quando fossem escolhidos em alguma casa ou quando fossem acolhidos em alguma casa, está registado em Lucas 10:7 o seguinte:
Diz assim a palavra do Senhor: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Além de exortar sobre o tratamento que deveria ser dado aos presbíteros naquela circunstância e condições, irmãos, Paulo, sabendo que Timóteo, como líder, tinha a delegação de nomear novos líderes para ordenar ao ministério, passa a dar um outro tipo de conselho pessoal. Ele ordena a Timóteo que deve ter muito cuidado na ordenação ou consagração de obreiros, aos quais não se devem pôr as mãos de modo precipitado. No trecho seguinte da sua carta, Paulo volta-se para o relacionamento entre servos e cristãos e os seus patrões crentes ou não crentes cristãos. Este é um verdadeiro preceito de relação humana no trabalho. Na ótica de um líder que não via só o lado espiritual, mas também via os seus relacionamentos e problemas de ordem humana e emocional. E em seguida o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, como já nas sessões anteriores também vimos, e como já também vimos no estudo de Atos Apóstolos, Paulo, apóstolo dos gentios, demonstra a sua visão para uma ampla vida cristã quando ele exorta sobre questões de ambições humanas, do amor ao dinheiro e do desejo exacerbado da busca e de riquezas materiais. Então, sem dúvida, nesta carta de Paulo a Timóteo, nós temos muitas lições fundamentais, diria, para uma liderança cristã e para os crentes em geral. Posto isto, nós dávamos início então ao nosso primeiro subtema dentro das epístolas pastorais, que tem a ver com o obreiro digno do seu salário. Mas, irmãos, a igreja em Éfeso enfrentava muitos problemas desde a sua fundação. Para além das heresias que já comentámos, ao que parece, Paulo sentiu a necessidade de doutrinar sobre o sustento dos obreiros que se dedicavam à obra a tempo inteiro. E se nós abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 5 e no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Até aqui a palavra do Senhor. Mas, irmãos, boa parte dos líderes era formada por anciões escolhidos pela liderança da igreja para cuidarem do rebanho, tal como os apóstolos do grupo dos 12. Estes também deixaram a sua vida profissional e a sua vida pessoal para poder seguir Jesus. Ao longo da implementação da igreja, muitos dos que se convertiam, em seguida, logo depois da sua conversão, eles sentiam a chamada do Senhor, o apelo, para se dedicarem ao ministério da obra do Senhor. Contudo, para os líderes da igreja se poderem dedicar a esta árdua tarefa e este cuidar do rebanho, irmãos, era necessário garantir o apoio financeiro para o seu sustento, assim como para o sustento da sua família. Eu bem tento, mas nem consigo imaginar como é que seria a vida dos primeiros obreiros quando eles foram convocados e chamados pelo Senhor para se dedicarem a tempo inteiro à sua obra. A dificuldade que eles deveriam passar. Este clique inicial da igreja, em que ainda não havia os mecanismos sequer bem definidos, as dificuldades deviam ser imensas, não é? As condições de vida para todos os que não pertenciam à classe nobre da sociedade eram muito difíceis naquela altura. A sobrevivência dependia das contribuições, irmãos, das ofertas, dos dízimos nas igrejas.
E os cristãos em geral faziam parte dessas classes mais humildes. A grande maioria dos convertidos eram das classes mais humildes da sociedade, pois era muito difícil um rico abastado, irmãos, interessar-se pelo cristianismo. Com isto eu não estou a dizer que não acontecia, eu com isto estou a dizer é que era difícil que isso acontecesse. E eu diria, até nos tempos de hoje, porque por norma quem vive no conforto da grande riqueza e na zona de conforto em que tem tudo o que procura e o que necessita à carne, às necessidades humanas, torna-se mais difícil chegar-se a Deus, não é? E Jesus mesmo enfatizou essa dificuldade, irmãos, em Mateus 19, 24, quando diz assim a palavra do Senhor: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas a solidariedade cristã, irmãos, sempre foi demonstrada quando as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo para contribuir para a igreja, assim como para o sustento dos obreiros e suas famílias. É possível que Paulo tenha percebido alguma destas dificuldades de compreensão, irmãos. E precisamente por esse aspecto ele então decidiu incluir na carta a Timóteo as recomendações para que ele fizesse saber aos crentes de que era uma obrigação contribuir para as necessidades de todos os obreiros que se dedicam a tempo integral à obra do Senhor. E para tal Paulo usou uma figura de estilo que foi de um boi, em que diz lá em 1 Timóteo 5,18, ele diz: boi que debulha, ao qual não se deverá ligar a boca. E este cuidado de caráter social, irmãos, fazia parte da recomendação de Paulo. Já aos Coríntios, ele fez observações muito idênticas, revelando o seu zelo pela manutenção dos obreiros. Reparem bem nesta leitura em 1 Coríntios 9, do versículo 6 ao versículo 10. Os irmãos podem ir acompanhando e diz assim o seguinte, a palavra do Senhor: ou sou eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Muito bem. Paulo seguia esta visão de Jesus, irmãos, quando enviou os 70 discípulos em missão de evangelização, tal conforme está registado lá em Lucas 10, no versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, e não andeis de casa em casa. Este cuidado de Paulo é muito legítimo, irmãos. E nos dias presentes, sem menor dúvida, é assunto que deve ser levado em muita consideração por todos nós. Os obreiros que se têm dedicado exclusivamente, irmãos, à obra do Senhor, são dignos do seu salário pela dedicação e administração da casa do Senhor. E Paulo conclui esta temática à igreja de Coríntio, demonstrando que os obreiros, irmãos, que se ocupam integralmente da obra, precisam de ser cuidados, reconhecidos e assistidos. E ele termina dizendo, lá em 1 Coríntios 9,14, diz assim a palavra do Senhor: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os irmãos já repararam? É muito claro
é muito clara a palavra do Senhor no que diz respeito a este tema. Viver do Evangelho significa ter o seu sustento como resultado do seu trabalho, dedicado à pregação da palavra, ao ensino, ao discipulado, ao aconselhamento, à assistência aos necessitados e às viúvas, irmãos, à visitação, etc, etc, etc. Trato com o presbítero ou anciões. O nosso segundo subtema de hoje. Os presbíteros ou anciões, irmãos, eram líderes das igrejas cristãs lá nos seus primórdios. Como tais, as suas missões eram muito grandes e eles deveriam ser dado um tratamento diferenciado, não por serem mais do que os outros ou mais importantes do que os demais, mas por terem mais responsabilidades, irmãos. E podemos conferir isto em Lucas 12, 48, em que diz que e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eles tinham responsabilidades acrescidas face aos demais crentes. Responsabilidades acrescidas espirituais e na organização da obra do Senhor. Um tema muito interessante, muito particular e que temos que tomar algum cuidado agora ao abordá-lo, que tem a ver com uma temática que Paulo também levanta na carta a Timóteo. Tem a ver com a acusação contra os presbíteros. O presbítero ou pastor, eles não são isentos de falhas. Também lhes pode acontecer, como a qualquer um de nós. E pode acontecer de uma forma ou de outra, irmãos, cometerem deslizes ou pecados nas suas vidas se eles não vigiarem e orarem. Assim como nós, se não vigiarmos e orarmos pelas vidas dos líderes da nossa igreja. Mateus 26, 41, a palavra do Senhor diz o seguinte, irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne não é só fraca, a minha, como a de qualquer crente. Seja ele presbítero, pastor, diácono, líder de louvor, o que seja, irmão. Nenhum obreiro pode ou deve se julgar infalível. E quem pensa que é infalível, irmãos, é mais vulnerável do que qualquer um outro que se considera fraco e sujeito a erro. Porque esses precaverem-se. E Paulo adverte para o cuidado que a igreja deve ter em relação à possível acusação contra os líderes das igrejas locais. E dá orientações muito importantes a este respeito. E as orientações começam por dizer o seguinte. Em 1 Timóteo 5,19, irmãos, as leituras vão passando aqui para vocês poderem acompanhar, sem precisarem de consultar as vossas bíblias a posterior, vão acompanhando o raciocínio. 1 Timóteo 5,19 diz assim, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E não deverá servir de testemunha. E os irmãos vão entender esta imagem, ainda que eu tenha usado aqui macacos, mas acho que a imagem é muito curiosa. Não se deverá considerar como testemunha aquele que não viu, aquele que não foi ele que falou, ou aquele que não foi ele que ouviu. Irmãos, como bom conhecedor do Antigo Testamento, Paulo sabia que na lei de Moisés, uma acusação contra qualquer outra pessoa só poderia ser aceite se fosse por mais de uma testemunha. Deuteronômio 19:15
Diz assim a palavra do Senhor: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o facto. Com base neste preceito legal, irmãos, Paulo exortava Timóteo para que na igreja em Éfeso fosse utilizado exatamente este critério. Isto é, uma só testemunha não chegará. 2 ou 3 testemunhas, então se fará as alegações. Uma pequena curiosidade. O direito romano também adotou e absorveu esta diretriz no que respeita ao estabelecimento de um processo disciplinar contra alguém. Então, temos aqui esta imagem para que os irmãos possam entender isto que eu vos estou a dizer. É necessária a existência de pelo menos 2 ou mais testemunhas, ou provas documentais ou materiais, para que a acusação possa efetivamente ser feita. Caso contrário, irmãos, ainda que o acusado tivesse praticado alguma transgressão, ao mesmo não poderia ser imputada a culpa por falta de testemunhas ou provas. E nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se o presbítero for culpado de algum pecado e ele mesmo não o confessar, aproveitando-se da inexistência de testemunhas para falar sobre o facto, isto é, só ele e Deus é que têm conhecimento desse pecado, e se ainda assim ele for culpado e não o confessar, isto é, se ele encobrir o seu erro, se ele encobrir a sua falta, ele comete um grande atentado contra a sua vida espiritual, irmãos. Primeiro, porque pecou. E segundo, porque ele encobriu, aproveitando-se do desconhecimento do público. Mas, irmãos, para Deus nada é encoberto. E para Deus nada fica encoberto. A Bíblia diz lá em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa essas transgressões, irmãos, alcançará a misericórdia do Senhor. Assim, se o obreiro peca, irmãos, a melhor atitude e decisão é confessar o seu pecado e abandonar a prática. Ainda que isso tenha que sofrer a sua disciplina e a perca das suas funções ministeriais. Ainda que ele tenha que pagar o preço da sua escolha. Mas termina ali. Cessa ali. E não dá mais continuidade. E não vive mais no oculto. E não vive mais na transgressão. Porque aos homens nós podemos enganar. Mas a Deus, na mais profundeza que nós formos, Deus está lá. Ainda que peque e olhe por baixo, por cima do ombro, para ver se alguém me está a ver, há um que tudo vê. E não dá para enganar. Mas, irmão, encobrir não é a solução para um cristão. Diz lá em Naum, no capítulo 1, no versículo 3, diz a palavra do Senhor que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés, irmãos. E ao culpado não tem por inocente. Isto é, não adianta enganar o Senhor. Podemos enganar quem nós queiramos, mas ao Senhor nós não enganaremos seguramente. Outro tema que nós vamos abordar agora a seguir tem a ver com a repreensão dos presbíteros. Em 1 de Timóteo 5:20 diz o seguinte: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E esta é uma questão sensível, principalmente nos dias de hoje, quando há uma tendência
para o encobrimento, para encobrir as faltas, para encobrir os erros, quer dos líderes, quer dos crentes em gerais. Não é? Há uma tendência natural na atualidade, irmãos, de tentar encobrir aquilo que se encontra de errado. Não sei se é para não fragilizar as pessoas, se é com receio de garantir que as pessoas permaneçam nas igrejas com medo que as pessoas se afastem quando se confrontam contra o pecado, mas a verdade é que o pecado deve ser confrontado de frente e não de lado, e muito menos ocultá-lo. Então, no que abordámos anteriormente, irmãos, Paulo diz que não se deve aceitar acusação sem ser comprovada por testemunhas. E aqui vemos o ensino quanto à disciplina dos que pecaram. Ou seja, contra quem há testemunhas e factos comprovados que não abandonam a sua conduta. Ao disciplinar alguém, irmãos, o pastor assume um papel muito importante. Assume um papel de juiz e assume um papel de magistrado perante o Senhor. E precisa ter muito cuidado, pastor, no sentido de agir e garantir que age conforme a reta justiça e segundo a aparência, e não segundo a aparência, perdão. Tal como diz a Bíblia. Isto está registado em João 7:24. Ele deverá agir de reta justiça e não de acordo com a aparência. E esta decisão de julgamento deve ser feita de forma muito criteriosa, como indicado lá em 1 Timóteo 5:21, em que diz assim a palavra do Senhor: diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e depois diz o seguinte: nada fazendo por parcialidade. Então o pastor deverá ser uma figura imparcial, não sujeito a tendências, não tendencioso, e não julgar só pela vista, mas pelas provas, testemunhas e factos na presença do Senhor. A restauração dos presbíteros, isto é, uma vez eles acusados, uma vez eles a seguir julgados, irmãos, o perdão está ao alcance de todos. Rigorosamente de todos. Logo, existe restauração possível para estes que foram julgados. E vamos falar agora da restauração à luz daquilo que se encontra lá em Timóteo. E em 1 Timóteo 5:22 diz assim a palavra do Senhor, irmãos: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem te precipites nos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isto é, não há pressa. Nem deverá haver pressa. O restauro tem tempo próprio. Já a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, não é? Até para o restauro, para a restauração de alguém. Há quem entenda que esta imposição de mãos, que está aqui referida, irmãos, é referente à consagração. Contudo, este texto em análise não se refere à consagração, irmãos, mas à disciplina dos presbíteros. Os irmãos reparem que lá no versículo 22, no meio da exortação de Paulo, que diz respeito à restauração dos presbíteros pecantes, e no ato da consagração, diz que os quais não deve haver precipitação em restaurá-los ao ministério. Não é por acaso que está lá esta expressão que diz: nem participes dos pecados alheios. Dos pecados alheios de quem? De quem eles precisam de impor as mãos para restauração, para os acolher uma vez mais à obra, para os acolher uma vez mais ao ministério. Ele diz: não te precipites a impor as mãos. Pondera bem, valida, não tenhas pressa. Mas, irmãos, a restauração de um obreiro deve ser vista como medida de alto significado cristão. O amor e a misericórdia
são características fundamentais da igreja cristã. E dependendo do erro, a restauração pode ser considerada, mesmo que não seja para a direção da igreja, mas para o exercício, por exemplo, de uma outra função qualquer ministerial. De qualquer maneira, a figura pastor deverá ter aqui alguns cuidados. Primeiro, em não consagrar pessoas despreparadas para o presbitério. E, em segundo lugar, a igreja local precisa de ter muito cuidado na disciplina e no processo de restauração dos líderes. Eles precisam, antes de tudo, dar provas do seu arrependimento sincero com frutos que mostrem mudança das suas atitudes nas suas vidas. E assim entramos no terceiro tema, no terceiro subtema das epístolas pastorais de hoje, que tem a ver com a relação entre empregados e patrões, sejam crentes ou não crentes. E referente a este tema, irmãos, eu diria o seguinte, que no Império Romano havia muito poucas classes sociais. A maioria daqueles que se tornavam cristãos, irmãos, pertenciam às classes mais humildes, geralmente às classes dos servos, dos escravos ou dos gentios. Mas alguns convertidos eram provenientes de algumas classes nobres e tinham servos ao seu serviço. E também havia servos cristãos à ordem de senhores crentes e não crentes. E como Paulo era muito bem informado, irmãos, acerca da situação social que rodeava as igrejas que ele mesmo as tinha fundado ao longo das suas viagens missionárias, ele não deixou esta questão em vão e quis deixar esta questão, uma vez mais, registada na carta a Timóteo como líder de uma igreja local. E para os que tinham senhores não crentes, irmãos, Paulo ensinou o seguinte, em 1 Timóteo 6, no versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Para que não seja posto em causa o nome do Senhor em quem nós cremos, ou os valores e os princípios que nós queremos e defendemos, que possamos honrar aqueles que são nossos patrões. E Paulo, quando escreveu aos Colossenses, disse lá em Colossenses 3:22, irmãos: Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para que agradar aos homens, mas sirvam na simplicidade de coração, temendo a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. E neste texto, Paulo exorta de modo geral aos servos cristãos para que obedeçam ao seu Senhor segundo a carne, sem fazer distinção, irmãos, da sua condição espiritual, isto é, se ele é crente ou não crente. Serve ao Senhor, obedeçam ao vosso senhorio, obedeçam ao vosso patrão, obedeçam aos vossos acionistas, obedeçam às vossas direções, obedeçam aos nossos políticos, desde que aquilo que eles vos peçam não ponha em causa os princípios e os valores de Jesus. Reparem que a orientação de Paulo é a de que os servos, ou diria escravos à época, crentes, se comportem no trabalho de uma forma muito consciente, irmãos. E a palavra do Senhor diz lá assim, não servindo só na aparência, como que para agradar a homens. Isto é, não fingindo pela aparência, mas pelo facto de serem tementes a Deus, sirvam com fervor. Esta orientação que é reforçada por Paulo, definindo um verdadeiro princípio de ética cristã para as igrejas de Colossos. Irmãos, em Colossenses 3:23,
a palavra do Senhor diz o seguinte: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, se tínhamos as indicações dos servos referentes aos senhores não crentes, agora vamos ter as indicações dos servos referentes aos senhores, aos patrões, que até são crentes. E em 1 Timóteo 6, no versículo 2, diz: e aos que têm senhores crentes, não os desprezem. Não os desprezem por serem irmãos. Muito pelo contrário. Antes, os sirvam melhor, diz a palavra do Senhor. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isto ensina e exorta. Até aqui a palavra do Senhor. Então, se nós devemos servir de coração, em sinceridade, para honrar a glória e a doutrina de Deus, muito mais devemos fazê-lo quando o nosso patrão, a nossa liderança, é crente. Porque diz a palavra do Senhor, são crentes e amados. Amados por quem? Pelo Senhor também. Se em relação aos senhores dos crentes servos cristãos deveríamos ter este comportamento, imaginem lá qual o nosso comportamento perante um patrão crente. E este ensino, irmãos, deve ser um ensino observado para todos os cristãos e para todas as igrejas. Devem respeitar e honrar todas as pessoas, mesmo os descrentes. Contudo, têm o dever de dar prioridade e consideração, irmãos, aos irmãos em Cristo. Sejam senhores, sejam os irmãos em Cristo servos ou qualquer outro tipo de empregado. Os textos que lemos, irmãos, trata de um comportamento dos servos ou de empregados cristãos perante os seus patrões. Mas eu creio profundamente ser oportuno de lembrar que os senhores ou patrões, aqueles que são crentes, devem ter comportamentos éticos comparáveis e compatíveis com a ética cristã. Isto é, se o servo deve servir nos moldes em que nós já aqui retratamos, estou bem certo, irmãos, que aquele que é crente e é patrão deve-se reger por um código de conduta e ética cristã muito firme também. Irmãos, foi isto que me levou ao desemprego faz agora 1 ano. Foi precisamente esta relação entre um servo cristão e um patrão não crente. Todo o servo cristão, agora ou mais tarde, irmãos, agora ou mais tarde, nas organizações e nas empresas, ou nos nossos trabalhos, onde quer que algum esteja a trabalhar, se não for hoje, será amanhã, será confrontado com aquilo que lhe será pedido ou até mesmo exigido. E isso poderá bater de frente e chocar com a ética cristã. E depois disso, olha, irmãos, é muito fácil. São frações de segundos. Tens de tomar uma decisão. Ou estás do lado da verdade, ou ficas a viver do lado da mentira. É como tudo na vida. Entrando no nosso último subtema de hoje, irmãos, diz respeito àqueles que não respeitam a sã doutrina. E muito rapidamente vamos abordar este assunto e concluir também a nossa terceira sessão. E eu colocaria aqui o seguinte, que a sã doutrina é o conjunto de ensinos proferidos por Jesus nos Evangelhos. E os Evangelhos, irmãos, merecem toda a credibilidade por se tratarem de relatos escritos, considerados com consistência e autenticidade, assim como inspirados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. É deles que podemos extrair a sã doutrina, é dos Evangelhos. Mas, paralelamente aos Evangelhos, lateralmente aos Evangelhos, também existem os ensinos dos apóstolos de Jesus nas suas epístolas, nas suas cartas, não é? As quais também merecem todo o crédito, irmãos.
E sabem porque é que eles merecem todo o crédito? A Bíblia ensina-nos o porquê de dar todo o crédito a estas epístolas. Se abrirmos as nossas Bíblias em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, encontramos a resposta do porquê. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, um único fosse. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tem aqui a palavra do Senhor. Daí toda a autoridade e credibilidade destas cartas que, por exemplo, estamos a estudar agora também. Contudo, tal como acontecia lá na igreja de Éfeso, irmãos, sempre houve algum ensinador, mestre ou doutor, não é? Que resolveu ministrar ensinos diferentes, inovações doutrinárias e muitas vezes, tais como no dia de hoje, espetaculares, que em vez de edificarem, na sua grande maioria, só causavam confusão no meio dos crentes. Paulo considerava tais ensinamentos de falsas doutrinas, soberbos, presunçosos, que acham que são mais entendidos que os demais obreiros, promotores de contendas, que difundem blasfémias, corruptos e que acham que, tal como diz na palavra do Senhor, a piedade seja causa de ganho. Como indicado lá em 1 Timóteo 6,5. E terminávamos aqui hoje, irmãos, porque precisamente neste versículo, o versículo também termina da seguinte forma: aos que não aceitam e não respeitam essa doutrina, irmãos, Paulo diz isto e deixa escrito a Timóteo: aparta-te dos tais. E chegamos assim, irmãos, ao final desta terceira sessão, onde abordamos desta vez assuntos tão particulares, tão sensíveis, tão importantes, doutrina que deverá ser pilar fundamental para a nossa vivência cristã, para as nossas igrejas, irmãos. Que Deus ricamente vos abençoe. Conto convosco uma vez mais no próximo domingo, às 10 da manhã. Que o Senhor vos guarde e vos abençoe.